Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre aquela imagem que eu coloquei no Classroom sobre agachamento. Vocês já me viram falar algumas vezes que agachamento é um dos principais exercícios do repertório do fisioterapeuta, um dos principais exercícios para fortalecer os músculos dos membros inferiores. É um exercício extremamente completo, mas que pode ter algumas variações. E aí eu coloquei essa imagem que eu vou mostrar agora para vocês no Classroom para a gente discutir. Eu achei muito interessante a discussão, muita gente participou e agora a gente vai tentar dar um panorama geral sobre esse agachamento. Então vamos lá. Olha a imagem, esses foram os 3 agachamentos que eu mostrei para vocês. Primeira coisa que a gente tem que entender, que eu já conversei com vocês em outros momentos, é que o agachamento, independente de qualquer coisa, é um exercício eficiente para glúteo máximo e para quadríceps. Não importa como ele é feito, não importa o tamanho da base, não importa se tem aparelho, se é ativo livre, se é com carga, se é sem carga, é um agachamento. É um exercício que envolve flexão de quadril e joelho em cadeia cinética fechada. É um bom exercício para glúteo máximo e para quadríceps. É bem verdade que, a depender dos posicionamentos, esse exercício pode ser mais eficiente para um ou mais eficiente para outra musculatura. O que não diminui a sua boa prescrição, o que não diminui a sua eficiente prescrição para qualquer musculatura dessas que a gente está discutindo. Então, o primeiro exercício que vocês estão vendo aí à esquerda do vídeo de vocês é o agachamento frontal. O agachamento frontal faz com que o paciente mantenha o quadril um pouco mais em neutro. Observe que o tronco do paciente está mais verticalizado. O peso quer jogar o paciente para frente e ele precisa manter o tronco levemente mais para trás para manter o bom alinhamento do seu centro de gravidade. Se o paciente joga o tronco para frente no agachamento frontal, ele acaba se deslocando excessivamente para frente, porque a massa dele vai estar muito mais anteriorizada e isso vai mudar o posicionamento do corpo dele. Então ele precisa jogar o corpo um pouco mais para trás. Isso faz com que os músculos mais anteriores aumentem a sua sobrecarga. Logo, esse exercício aumenta um pouco a sobrecarga em quadríceps, comparado aos outros exercícios que a gente vai discutir. Felipe, significa que esse exercício fortalece quadríceps e os outros não? Claro que não. Todos os 3 fortalecem, como eu já falei, quadríceps e glúteo máximo. Mas a gente pode colocar de diferença nesse exercício uma menor sobrecarga na coluna. Observe na imagem que a sobrecarga aqui apresenta-se verticalmente. Eu tenho uma carga vertical longitudinal à coluna. A nossa coluna foi preparada para receber esse tipo de carga. A nossa coluna foi preparada para receber cargas longitudinais. Ela tem corpos vertebrais, ela tem os discos que recebem carga, ela tem as curvaturas que amortecem esse tipo de carga. Então esse é um exercício que protege um pouco mais a coluna. Observem que a angulação entre tronco e coxa é de aproximadamente 90 graus. Isso significa dizer que a mobilidade do quadril não foi atingida no seu máximo. Logo, é um exercício que gera menos mobilidade do quadril. Como a gente conversou algumas vezes em sala de aula, toda vez que eu tenho um exercício que gera menos mobilidade em uma articulação, ela precisa aumentar a mobilidade das outras articulações. Então, nessa primeira imagem, eu diminuo um pouco a sobrecarga de coluna e de articulação coxo-femoral, mas eu aumento a sobrecarga sobre a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. Não pensem que esse exercício é lesivo para o joelho, não é isso que a gente está falando. O que a gente está dizendo é esse exercício aumenta a sobrecarga articular no joelho e no tornozelo. Por isso ele é ruim? Não, ele pode ser muito bom, desde que bem prescrito. Observe que nessa imagem, o que ele mostra ali como um ângulo posterior é praticamente 90 graus, então o tronco dele desce praticamente reto, gerando o mínimo estresse possível nas facetas articulares e nos corpos vertebrais. Tudo bem? Vamos agora para a segunda imagem. A segunda imagem aí que eu mostro para vocês é o agachamento clássico. O agachamento clássico, o paciente está com a barra na região cervical, uma barra mais alta na região cervical. Ele desce com o tronco inclinado, razoavelmente inclinado, com uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade no quadril, uma boa mobilidade no tornozelo e uma boa mobilidade no joelho. Esse é um exercício que mantém quase que simétrica as distribuições de carga entre as articulações. Então eu não poupo ninguém, mas também eu não sobrecarrego excessivamente ninguém. Eu tenho uma distribuição mais simétrica. Observa que a quantidade de massa que eu tenho atrás desse pontilhado e na frente sempre tem que ser simétrica, tá certo? E nesse agachamento clássico, o quadril faz a contrabase do tronco. Eu jogo o quadril para trás da linha média
e o tronco para frente da linha média. No entanto, quando eu faço o último agachamento, que é o agachamento com a barra baixa, eu jogo o meu corpo muito para frente. Eu estou aumentando muito a sobrecarga na minha região dorsal, na verdade, na minha região cérvico-torácica. Então isso faz com que a minha carga posterior com o deslocamento anterior seja muito grande. Então nesse caso, como a carga quer me jogar para frente, eu preciso aumentar a solicitação dos músculos posteriores. Obviamente eu aumento um pouco a sobrecarga em glúteo máximo e em paravertebrais lombares. Voltando àquela discussão que a gente teve no início desse vídeo, eu não posso falar que eu tenho aqui fortalecimento de glúteo máximo e quando a gente está no agachamento frontal eu tenho fortalecimento de quadríceps. Eu tenho fortalecimento dos dois o tempo todo. Agora, se você comparar a solicitação do quadríceps entre o agachamento frontal e agachamento com barra baixa, no agachamento frontal eu tenho mais solicitação de quadríceps. Ao tempo que se eu for comparar a solicitação do glúteo máximo no agachamento com a barra baixa, eu tenho mais solicitação do glúteo máximo do que no agachamento frontal. E é só isso, não significa que um exercício vai ser melhor do que o outro. Quando eu estou nessa barra baixa, nesse último exercício, como a sobrecarga é anterior, além do glúteo máximo, eu solicito muitos paravertebrais lombares. Eu aumento a sobrecarga sobre a minha coluna lombar. Observo o grau de mobilidade do quadril, o grau de flexão do quadril. Eu exijo uma flexão excessiva do quadril. Em contrapartida, talvez eu possa precisar de menos mobilidade do tornozelo. Talvez eu consiga manter meu tornozelo mais alinhado com o meu joelho, gerando menos solicitação articular do tornozelo. Isso é bom? Isso é ruim? Depende para quem você está prescrevendo esse exercício. Então, mais importante do que saber qual desses três é o melhor exercício, a pergunta tem que ser: para qual paciente cada exercício desse deve ser prescrito? Para o meu paciente que tem essas características, qual desses exercícios devem ser prescritos? Todos os três geram um bom fortalecimento de glúteo máximo e quadríceps. O que vai mudar é qual articulação vai estar mais sobrecarregada e qual vai estar menos sobrecarregada. Qual estrutura vai ser mais solicitada em termos de mobilidade e qual vai ser menos solicitada. E isso, conhecendo isso, eu vou conseguir prescrever melhor cada um desses exercícios. Hein? Bem, deixe suas dúvidas aqui no Classroom. A gente vai ter um momento que eu vou colocar aqui também nas instruções para a gente se encontrar online para eu poder tirar essas dúvidas de vocês. E aí cada semana eu vou trazendo um novo exercício para a gente poder discutir um pouco mais, tá bom?